Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Hoje então a gente fala sobre um tema novo aqui. A gente vai começar uma introdução a respeito de filosofia política. Então a gente vai ter agora uma série de vídeos na sequência, né, abordando os principais pensadores e filósofos que vão discutir sobre essa problemática e todas aquelas que envolvem a questão da política. E sempre que eu abordo essa questão em sala de aula, eu gosto de fazer uma pequena pesquisa antes, né, para saber quantos de vocês que gostam de política, né? Quem que se interessa por política? E sempre que eu pergunto isso, a sala costuma ficar meio dividida. Você tem aqueles que gostam, mas tem um grande número de pessoas que não gostam e que tem até raiva, tem até nojo desse tipo de assunto. E o que eu tento explicar é que, na verdade, as pessoas que dizem que não gostam de política, o que elas não gostam não é da política em si, mas aquilo que elas veem de errado nela, né? Então, por exemplo, a gente associa muito, infelizmente, política com a doença dela, que é a corrupção. Então, por associar tantas vezes, né, ela com algo negativo, as pessoas acabam entendendo que a corrupção é parte da política, sendo que, na verdade, ela é o quê? Ela é um tipo de tumor que corrói a política. Então é essencial, na verdade, a gente entenda o que, que ela é, porque ela é uma das partes vitais da vida em grupo. Na verdade, a política, o que, que ela é? Ela é a ciência, ou então ela pode ser a arte da organização da vida em grupo. Em suma, politeia, do grego, vem de polis, que significa muitos. E as polis eram cidades, né, que eram administradas por elas mesmas, eram governadas por elas mesmas. Elas não tinham um líder acima delas. Cada cidade tinha sua própria forma de organização. Então, sempre que você pensar em política, pense nesses termos. Política é toda forma de organização de um grupo social, né? Entenda que político e social são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. O fenômeno político ele está dentro da sociedade, então ele é parte de um fenômeno social, né? Eles não são exatamente a mesma coisa, um está contido dentro do outro. Entenda também que política não se resume a eleições, a cargos públicos ou partidos. Ela é muito mais do que isso. E a própria filosofia política ela é uma larga discussão sobre as formas de governo, sobre os sistemas de organização, sobre a natureza do poder, né? Entenda também que a política ela se manifesta, por exemplo, quando as pessoas passam a debater temas relacionados à sociedade, né? Quando você vai lá e se manifesta sobre alguma pauta, sobre algum desses temas, ou todo tipo de discussão que pode ser gerado sobre isso, você está tendo uma ação política, né? Então, o engajamento político ele se dá também dessas formas. Isso é super importante para a gente entender que a política não se faz só uma vez a cada 4 anos, quando você vai lá e aperta um botão numa urna. A política se faz o tempo todo. As nossas ações são políticas na maior parte do tempo, só que a gente não percebe, né? E existe uma coisa cultural muito errada da nossa cultura, que é dizer assim, política não se discute. É justamente o contrário, é justamente a origem da política veio de uma possibilidade da gente resolver as coisas por meio da discussão e não por meio da violência. Porque antes de existir a política, as coisas eram resolvidas através da violência, né? Através do saque, da dominação e tudo mais. Então, é uma discussão super interessante que a gente tem que ter a esse respeito. Interessante perceber que até mesmo a arte pode ser uma forma de discussão política. Você tem vários artistas que vão usar as suas produções para fazer comentários políticos sobre a sua época, por exemplo. Aqui a gente tem um exemplo disso, que é o mural Guernica, de Pablo Picasso, onde ele está usando ali aquela representação gráfica para fazer uma crítica sobre os horrores, né, perpetuados pelos regimes fascistas na Europa. Então, isso é interessante. Às vezes a política ela aparece em lugares inesperados, digamos assim, né? E o que a filosofia tem a ver com isso? Foram os gregos os primeiros a começarem a criar teorias sobre as formas de organização da vida em grupo. E, consequentemente, entre esses estavam os primeiros filósofos. Né? Então, eles começaram a pensar naquela que deveria ser a pergunta mais óbvia sobre isso. Qual que é a melhor forma de você organizar uma comunidade? Né? Qual é o melhor sistema de você poder fazer com que pessoas vivam juntas e em harmonia? E ao pensarem sobre isso, eles vão começar então essa tradição que chama de filosofia política. Antes de a gente falar da filosofia política, a gente vai gastar um bom tempo aqui primeiro, relembrando alguns conceitos, até conceitos de geografia, mas que são super importantes para você entender sobre o que a gente está falando. Não adianta a gente tratar de uma teoria filosófica sem estar bem claros alguns desses conceitos aqui. Eu não vou pôr a definição deles,
nesses slides, porque o que eu quero é chamar a atenção para que há diferenças entre eles, para que depois você procure a definição de cada um deles. Por exemplo, um conceito importante é o conceito de território. Quando alguém fala assim, o território brasileiro, é o quê? É aquela porção de terra que está desenhada lá no mapa. Um território é uma categoria geográfica, né? Ela diz respeito à parte geográfica, à parte física que é habitada por uma nação, por exemplo. E o que é uma nação? Uma nação é aquilo que caracteriza um povo. É a identidade cultural que liga pessoas e faz elas se transformarem, né, fazem elas serem consideradas um povo. Isso aqui é uma discussão bem interessante, porque é possível que haja uma nação, mas que não tenha território. Existem exemplos de nações no mundo que não vivem em um território, eles são espalhados por vários territórios diferentes, como por exemplo o povo curdo. Então, você tem essa situação que é possível. Você tem outro problema com o conceito de nação, que é, por exemplo, no que diz respeito ao Brasil. Como o Brasil é resultado de uma grande miscigenação, né, entre povos indígenas, africanos, europeus, você teve tanta mistura de outras nações que você não tem uma identidade apenas que liga todo o povo brasileiro. Então, a gente chama de povo brasileiro todas as pessoas que vivem dentro do território brasileiro. Mas dizer que é uma nação brasileira é extremamente complicado, porque você não consegue encontrar traços culturais que sejam de identificação entre todas as pessoas, desde lá do sul até lá no norte, né? Então, é um conceito bem complicado aqui no Brasil. E daí você tem o conceito de Estado. Quando ele é escrito com E maiúsculo, não é o Estado das divisões federativas, como São Paulo, Paraná, não é isso, tá? O Estado, quando ele é escrito com E maiúsculo, ele diz respeito ao quê? O Estado brasileiro. Ele é um conjunto das instituições que administram, né, e formam a nação junto com o território. Então, o território é a parte física, a nação é a parte cultural e o Estado são as instituições que ficam responsáveis pela organização disso tudo. Então, por exemplo, dentro do Estado brasileiro, você tem instituições como o Congresso, o Senado, o sistema jurídico brasileiro, a própria Constituição Federal, ela é parte do Estado, né? Então, são todas essas instituições. O que é uma instituição? É aquilo que institui, que fundamenta a formação, né, de uma nação, de um território e posteriormente um país. É bem importante se distinguir Estado de governo. As pessoas confundem muito essas duas coisas. O Estado, como eu disse, é esse conjunto dessas características físicas, culturais e institucionais que vão moldar então um país. Porém, o governo é o quê? É uma forma de administração. Então, o governo é como você vai administrar o Estado. São coisas diferentes. Pense quando alguém fala assim: o carro estava desgovernado, quer dizer, o carro estava fora de controle. Então, governar significa administrar. Por isso que você tem casos onde, por exemplo, em alguns países, onde o chefe de Estado é uma pessoa e o chefe de governo é outra. Quando a gente fala assim que há uma política de Estado e uma política de governo, você também tem uma diferença. A política de governo ela pode mudar, né? Um plano de governo ele muda. Quando você mudar, por exemplo, o presidente e tudo mais, pode vir um outro plano. Agora, políticas de Estado elas tendem a ser permanentes. Elas tendem a durar o quanto que aquele Estado durar. E você tem também a chamada sociedade civil. A sociedade civil são todas aquelas outras instituições que não fazem parte do Estado oficial. Então, por exemplo, as empresas, as escolas, os sindicatos, as igrejas, todos os outros grupos que existem na sociedade que não estão dentro do Estado, né, aquele guarda-chuva maior, digamos, não fazem parte do guarda-chuva, mas estão debaixo dele, compõem o que a gente chama de sociedade civil, ou seja, aquele que não tem função pública, né, não tem um cargo público, mas ele faz parte da sociedade mesmo assim. E no fundo, um país é o conjunto de tudo isso que eu falei antes. Né? O país é um conceito bem genérico, na verdade. Ele vai englobar todas essas coisas que eu falei até agora. Então lembre-se, há uma diferença entre território, nação, Estado, governo e sociedade civil. E o próprio conceito de país. Tem que ficar bem claro para você o que essas coisas são. Com o passar dos anos, com o passar dos séculos, na verdade, desde quando começaram a se desenvolver as primeiras sociedades políticas, foram existindo vários sistemas de governo diferentes. Eu coloquei aqui, resumidamente, três dos principais, né, de acordo com o número de pessoas que ocupam o poder.
Então, os mais antigos são os sistemas chamados monárquicos, na qual o poder é exercido por uma pessoa apenas. Você tem também algumas ocasiões onde você tinha o poder exercido por algumas pessoas, um grupo, né, um conselho, por exemplo, que exercia o poder. São as chamadas aristocracias, ou também as oligarquias, também recebem esse nome, né? Oligarquia significa o poder de poucos. A aristocracia seria o poder dos melhores. Todas as palavras derivam da palavra grega kratos, que significa poder. Então, aqui nesse caso, monokratos, poder de um. Aristoikratos, o poder dos melhores. E democratos é o poder do povo. É quando o povo tem o poder em suas mãos. E isso é o que fundamenta a chamada democracia. E a própria democracia ela pode ser dividida ainda em dois tipos principais. Porque existia uma forma antiga dela e existe a forma moderna. A forma antiga era chamada de democracia participativa, ou também chamada, dependendo do texto do autor, chamada de democracia direta. Por quê? Porque nesse sistema aqui, era o próprio cidadão quem ia lá e participava das decisões políticas, que, enfim, podia propor projetos, algo do tipo assim. Já na forma moderna, como os estados modernos são muito maiores do que eram aquelas polis gregas, que eram apenas cidades, começou a se tornar uma coisa muito difícil você ter uma democracia direta sendo exercida por tantas pessoas. Então, qual foi a solução moderna? A democracia representativa. Então, ao invés de, por exemplo, uma pessoa, do cidadão, ele mesmo ir lá e dar o seu voto sobre um projeto, o que a gente faz? A gente escolhe uma pessoa para que indiretamente ele seja o nosso representante e ele faça isso no nosso lugar. Então, ao invés de eu parar, né, todas as nossas atividades aqui uma vez por semana e todo mundo lá para o Congresso ou para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara dos Vereadores e votar em projetos de lei, a gente escolhe uma pessoa que faça isso por nós, o deputado, o vereador, o senador e assim por diante. Então essa é a forma indireta, a democracia representativa. Só de falar isso, talvez eu já tenha pensado no seguinte: será que não seria muito melhor se eu pudesse eu mesmo ir lá e participasse, eu pudesse dar o meu voto, né, como era antigamente? Hoje muito se fala sobre a crise das democracias representativas. Muitos autores comentam que esse sistema que a gente tem hoje, ele, como devido principalmente à corrupção, né, ou seja, você escolhe a pessoa para fazer aquilo e ela não faz, isso teria gerado uma crise nesse modelo aqui. Então, muitos propõem que uma solução para isso seria criar um sistema que juntasse a democracia representativa com a participativa, que fizesse uma certa mescla entre elas. E talvez com o avanço da tecnologia isso comece a se tornar possível realmente, né? Porque a gente pode pensar, hoje existe, por exemplo, aqui no Brasil, um sistema onde você pode acessar o que está sendo discutido, né, no Senado, no Congresso, até mesmo nas assembleias estaduais, e você pode votar se você é a favor ou contra. Porém, aquilo só vai ter um efeito de pesquisa, para que os representantes desses cargos, né, possam lá ver qual que é a opinião do povo e daí possam defender o voto deles dessa forma, né? Mas e se isso fosse utilizado para ser realmente o nosso voto, né? Para que você pudesse também, uma vez por semana que fosse, acessar esses projetos e a votar neles. Existem alguns países que já estão fazendo isso, utilizando justamente, né, a tecnologia para poder proporcionar, e talvez seja uma questão aí que possa ser levada mais para frente. No próximo vídeo a gente continua falando então sobre os sistemas de governo, né, e daí vamos começar a entrar também em algumas definições importantes aí para a filosofia política. Um grande abraço e até a próxima.